Mental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2023, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros Otávio Lessa de Geraldo Santos, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e Maria Cleide Costa Bezerra, além dos excelentíssimos senhores conselheiros substitutos Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, convocada, Sérgio Ricardo Maciel e Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela Procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência comunicou acerca da nomeação do novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Enio Pimenta, designando a data de 12 de abril do corrente ano para a sessão especial para sua posse. Em seguida, designou-se também a data de 17 de abril de 2023 para a realização da sessão especial de julgamento de contas de governo solicitada pelo conselheiro Otávio Lessa. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se então para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, 4 processos relacionados a descumprimento de obrigações e um processo referente à consulta, aprovados acórdãos de 8 a 11 de 2023. Relator o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, um processo referente à solicitação, informação e um processo referente à auditoria, aprovados acórdãos 12 e 13 de 2023. Não havendo mais falta a relatar, passou-se às explicações pessoais. Nesse momento, o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos solicitou à presidência a edição de portaria para a atuação do seu gabinete no sistema, bem como se prestou esclarecimentos acerca da confecção do regimento interno. Por fim, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo contestação, não impugnação à mesma, considero-a aprovada. Antes de passar a palavra para Vossa Excelência, foi lida na ata, com propriedade, a data que havia sido solicitada para a leitura das contas de governo. Parece que 17, né? Mas Vossa Excelência solicitou uma prorrogação para 19, em função da compatibilidade da data com a conselheira Rosa, não é isso? Portanto, fica a data remarcada para o dia 19, inclusive já foi publicado, me parece que em Diário Oficial, inclusive, né? Já foi, né? Pois é, então, a nova data registe-se em ato no dia 19, em vez do dia 17. Concedo a palavra a Vossas Excelências na hora do expediente. Vossa Excelência, a possibilidade, na nossa Câmara, nós estamos solicitando a Vossa Excelência, o Pleno, e comunicando que a gente quer trocar o dia, e em vez de ser quinta-feira, passar a ser às terças-feiras, às 14 horas. E aí eu fiz o ofício para Vossa Excelência, e para Vossa Excelência conduzir, ver se a gente já poderia oficializar isso a partir. Me parece que Vossa Excelência transformou esse pedido em uma resolução. É isso? Não, o encaminhamento para Vossa Excelência, para que, entendo eu, como é uma decisão que toda a Câmara já entende como benéfica para todos nós, que seria uma para colocar isso no Pleno, ver se a gente aprova sem ter o trâmite de uma resolução, porque a gente passaria a funcionar desde a próxima semana, já na terça-feira. Se for possível, dentro do entendimento de todos. Pergunto a Vossa Excelência, todos os membros da Câmara que Vossa Excelência preside estão no plano. O conselheiro Rodrigo concordou, a conselheira Cleide concordou, o Ministério Público concordou, falei com quem é da minha Câmara, Raquel, que eu já falei, eu concordo com o Sérgio. Eu também concordo. Pronto, segunda-feira. Eu só consulto o plenário se há óbice de nós aprovarmos imediatamente, para não fazer uma tramitação desnecessária. Há concordância de todos? Considero que o conselheiro aprovada a solicitação de Vossa Excelência, com a modificação do horário de funcionamento, o dia e horário de funcionamento
da primeira Câmara. Da primeira Câmara. Quinta, passar para a segunda. Para segunda-feira, às 14 horas. Portanto, registro em ata. Terça-feira, né? Não, vai publicar. Terça-feira, então. Seria para terça-feira. Terça-feira, às 14 horas. Exato. Publica-se em ata para que nós possamos publicar no Diário Oficial. Solicitar a Vossa Excelência também a publicação no Diário Oficial para que os jurisdicionados... Sim, faremos isso. Obrigado. Publica-se em ata e publica-se em Diário Oficial imediatamente. Tem uma outra solicitação de resolução. Essa foi uma sugestão trazida pela auditoria, pelo conselheiro substituto, doutor Alberto, que inclui no rol de dispensa de encaminhamento, como, por exemplo, as prestações do DITEAL, algumas outras informações ao Tribunal de Contas, que poderia vir na prestação e evitaria gerar processo de autarquias como o DETRAN, entre outros. Vossa Excelência poderia justificar essa, por favor. Senhor presidente, foi a partir de um processo relatado aqui de uma consulta do DETRAN, onde eles questionavam se era necessário o envio, né, de acordo com a resolução das obrigações, de todos aqueles chamados credenciamentos, né, de casa de placas, enfim, que eu coloco aqui. Eu achei isso muito razoável e, inclusive, interessante para o próprio tribunal, para não ter, né, não ter necessidade e se assemelha à lógica do DITEAL, do DETAL. Então, por isso que eu fiz essa sugestão, Vossa Excelência. Inclusive, foi aprovado pelo Pleno, né, dentro do processo. Não a proposta, mas... Proposta de voto que Vossa Excelência trouxe. Isso, a proposta de voto. Então, mas nesse caso, eu vou pedir para que a comissão de plenário faça a leitura dessa resolução, para que nós possamos fazê-la como alteração de resolução e distribuição, consequentemente, para todos os gabinetes. Ao pé da redação do artigo 1º da Resolução Normativa número 7 de 2022, e sua ementa que dispõe sobre a desnecessidade do envio de cópias dos contratos, cessões de espaço do Centro de Convenções Rua de Cardoso e dos teatros Deodoro e de Arena e dos procedimentos de dispensa de licitação previsto no artigo 75 da Lei 14.133/2021, lida em primeira leitura. Muito obrigado. Entendi. Dispensa, basicamente dispensa de licitação? A dispensa do envio mensal que tem naquela resolução. E sim, ele no final do ano, juntamente com a prestação de contas, ele também presta aqueles credenciamentos. Na mesma lógica, lembra do DITEAL, que tem aquelas sessões de permissões, que vinham aquelas sessões... Sim, mas eu entendi. A palavra licitações está aí. Não, a licitação é o texto das constituições formal. Ele quer alterar essa resolução. Não, eu entendi. Se foi quando eu vi a palavra licitação. Faz dispensa só aquela dispensa rotineira, né? Na realidade. Do não encaminhamento daquela contratação. No dia a dia, de acordo com aquela resolução, acho que 2 de 2011. Sim. Entendeu? Mas sim virá no gosto da prestação de contas daquele órgão, do caso do DETRAN. Não, é que eu entendi a dispensa de licitação, aí eu entendi. A resolução será encaminhada para o gabinete de Vossas Excelências e qualquer possível alteração ou sugestão sobre ela, naturalmente, é acatada, como sempre foi aqui nesta Corte de Contas. Senhor presidente, ainda tem um assunto, Vossa Excelência. Não sei se Vossa Excelência, isso pode ser que você já esteja conduzindo. Não. Isso aqui vai. A resolução vai entrar na Não, eu tenho um encaminhamento que, como a gente está fazendo a coordenação depois da aprovação da nossa lei orgânica, nós estamos fazendo o regimento, e hoje já avançamos e constatamos o que já está aprovada na lei com relação aos problemas de temporário de pedido de vista. Eu vou fazer aí referência a isso aqui agora. Ok. Eu estava aguardando o quórum geral, mas, todavia, já cabe porque fica registrado em ata, e nós vamos então o seguinte: na nova lei orgânica, que não carece absolutamente de nenhuma interpretação e nem de resolução para a implementação, está muito claro quando lá diz no seu artigo 25:
o conselheiro que não se considerar habilitado a proferir imediatamente o seu voto poderá ser solicitado vistas pelo prazo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte da data da devolução. Inciso 1º. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo conselheiro prorrogação pelo prazo no máximo de mais 10 dias, poderá, portanto, ser concedido o prazo de 10 dias ao pedido de vista e a solicitação sendo feita pelo conselheiro relator por mais 10 dias. Ao cabo desse prazo, o processo do colégio vai para julgamento na sessão ordinária subsequente com publicação da pauta em que for incluído. Portanto, é muito claro hoje, com conselheiros e conselheiros, a questão dos prazos com relação a vistas. Eu não gostaria absolutamente de tomar nenhuma decisão que não fosse voluntária do conselheiro. Então, é preciso que os conselheiros e conselheiras que estiverem com processo em situação de vistas, observe este dispositivo da lei para que nós não precisemos tomar iniciativa e, naturalmente, pelo prazo em que a lei foi aprovada e promulgada, já está em vigência. Portanto, os 10 dias já se passaram, não houve solicitação de prorrogação em nenhum processo que está em estado de vistas. Portanto, eu faço essa observação para que na próxima sessão a gente já veja se esses processos que estão em vista já sejam incluídos na pauta. Caso não, nós vamos precisar seguir o que determina a lei. Portanto, esse ponto está esclarecido. Imagino que não. Se alguma dúvida ainda pairar, estamos aqui para eventualmente tirá-las de todos os conselheiros e conselheiras. Outro ponto, rapidamente, que eu gostaria de fazer um apelo a todos os conselheiros e conselheiras e os membros do Ministério Público, que aqueles que eventualmente queiram participar de congressos, de eventos que naturalmente demandem a necessidade de emissão de passagens aéreas, mas o faça com uma certa antecedência para que nós possamos organizar a nossa situação de aquisição de passagens. Nós temos, em alguns momentos, comprado passagens até um pouco mais caras para atender as urgências que a urgência às vezes acontecem mesmo, né? Nós sabemos que às vezes tem uma emergência que não pôde ser cumprida e tal, mas que dentro do possível, dentro daquilo que for mais conveniente e dentro daquilo que nós possamos fazer com maior programação, vamos enviar com uma certa antecedência para que nós possamos organizar essas viagens, essas participações de Vossas Excelências, que nós gostaríamos muito que isso fosse sempre acontecer, porque quando um conselheiro, uma conselheira, quando um membro do Ministério Público viaja, sempre nos traz mais informações, sempre enriquece o tribunal. Mas é preciso que nós possamos otimizar os nossos parcos recursos, podendo fazer uma programação com uma antecedência maior, que naturalmente nos traz, digamos assim, menos ônus para estabelecer essas viagens. Ok? Continuo aberto a Vossas Excelências, a palavra na ordem do expediente. Não tendo mais quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, e doutora Estela, aqui representando o Ministério Público. Eu tenho aqui o processo TC 13866-2012. Verso processo sobre o encaminhamento do memo número 996-2012, Funcontas, de 15 de agosto de 2012, documento que noticia que o senhor José Hermes de Lima, gestor à época da Prefeitura Municipal de Canapi,
não encaminhou, respectivamente, o contrato com a empresa Meia Comércio e Serviço Limitada, descumprindo, assim, as resoluções normativas 2 de 2003 e 6 de 2006, do calendário das obrigações. O gestor foi devidamente notificado em 13 de novembro de 2012, apresentando defesa em 16 de novembro de 2012. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o parecer 1079 de 2013 da 4ª PC, em 27 de 6 de 2013, pelo Dr. Procurador Gustavo Santos, opinando pelo não acolhimento da defesa e aplicação da multa. A eminente relatora à época, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, exarou o acordo 381 de 2013, de 23 de julho de 2013, pela aplicação da multa. Destarte, o gestor encaminhou um recurso de reconsideração em 19 de março de 2014, alegando a inexistência de conduta dolosa e de responsabilidade do gestor. Por fim, os autos foram aportados neste gabinete em 2 de fevereiro de 2023, por ocasião da eleição da nova cúpula diretiva desta Corte de Contas. É o relatório. Após recurso de reconsideração, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do não acolhimento, quer dizer, do conhecimento e do não provimento do recurso. Entretanto, a gente percebe que essa manifestação se deu em 2014, em maio de 2014, né? Então, provavelmente, nesse intervalo de tempo até o dia atual, nós vamos ter alguma interferência aí dos institutos da prescrição, algum efeito temporal, né? Porque já se vão quase 10 anos sem que o recurso tenha sido levado à apreciação do Pleno. Mas, de toda forma, como não tivemos vista dos autos em momento posterior, eu ratifico a manifestação do Ministério Público no sentido do conhecimento e não provimento do recurso. Ok. A palavra relatora. Aí, diante já da colocação do próprio Ministério Público deste fato, foram realizadas novas citações ao responsável, conforme acordo exarado por meio do ofício 1077 de 2013, FUNCONTAS, recebido pelo destinatário em 13 de agosto de 2013. Assim, o gestor, à época, encaminhou o recurso de reconsideração em 2014, evoluindo ao Parquet de Contas para manifestações. Ratificado o parecer exarado e opinando pela aplicação da multa, pelo parecer 1175 da 4ª PC, em 28 de maio de 2014, e o novo despacho, pelo 46 de 2019 da 4ª PC, ratificando os pareceres anteriores, também do Dr. Procurador Gustavo Santos. Por fim, após o trâmite processual, o apreço permaneceu paralisado, pendente de julgamento ao despacho por mais de 3 anos, incidindo, assim, a prescrição ao que se refere o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.873, de 99. Conclui-se, portanto, que o reconhecimento ex officio da prescrição nos processos sancionatórios no âmbito desta Corte de Contas, fundamentado na Resolução Normativa 3 de 2009, é, por conseguinte, o arquivamento do feito. Ante as considerações acima expostas e no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, a mim concedido, voto no sentido de que este tribunal, em sua sessão plenária, decida a. Declarar de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas no processo em apreço. B. Determinar a publicação da presente decisão para fins de direito. C. Encaminhar os autos do processo ao Ministério Público de Contas para que o mesmo seja notificado pessoalmente, consoante o que preconiza o artigo 2º da Resolução Normativa 3 de 2019, após a publicação da decisão diária oficial eletrônico do Tribunal de Contas. E D. Determinar que, após decorrido o prazo para interposição de recurso a que se refere o parágrafo único do artigo 2º da Resolução Normativa de 3 de 2019, não havendo manifestação recursal, evolua os autos ao FUNCONTAS para adoção das providências estabelecidas no artigo 3º do referido ato normativo. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Otávio.
Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Eu acho que o sistema era apropriado, mas o seu procurador, você está trazendo a prescrição da lei pelo ato temporal de julgamento. Exatamente. Pela a pretensão punitiva pelo ato da prescrição nos processos sancionatórios do dono deixar fundamentar na resolução normativa e consequente arquivamento. Tá? Esse mesmo foi o laço temporal. O laço temporal. Faz a recursão. Da face e recursão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência, continua com a palavra. Não tenho mais pauta para o dia de hoje. Está relatado pela ordem a conselheira Rosa. Senhor presidente, eu teria apenas um processo para ser relatado, inclusive um retorno de vista do processo do conselheiro Rodrigo, mas só hoje nós detectamos um detalhe que precisa ser reanalisado e, portanto, solicito a retirada e já deixando retorno à pauta da próxima sessão. Senhor presidente, não tenho pauta para o dia de hoje. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público, da Corte de Contas, Excelência, na minha relatoria de hoje, teria 4 processos, sendo 3 contas e uma representação, denúncia. Assim, Excelência, eu começaria pelo processo 8089 de 2014, que é um recurso de reconsideração do prefeito do município de Santa Luzia do Norte, em face do acórdão 1049 de 2017, no qual se aplicou sanção pecuniária dos feitos face pelo meu envio da terceira remessa eficaz de 2013, que deveria ser encaminhado ao tribunal junho até o final de agosto do respectivo ano, conforme os normativos que tratam da matéria. O gestor ele foi notificado do acordo, recorrente ao negócio em relação ao princípio do contabilidade da defesa, especificando o interesse recebido das pessoas, do governo da educação, Ministério Público, por favor. O Ministério Público, através do parecer 1723 de 2020, opina pela manutenção da multa, né, pelo não provimento das razões recursáveis. Relator, por favor. Outra questão da possibilidade, os requisitos foram atendidos, inclusive, outra questão da aval. E no que diz respeito às alegações do gestor,
mas independente elétrica, notificação era prefeito. Então, o endereço da minha alimentação da prefeitura não sofreria longas instalações. Isso faz a relação com a excelência da prefeitura com as questões que puder confirmar a atuação do tribunal e que pudesse utilizar as empresas como práticas funcionárias, nós entendemos da mesma forma receber os recursos, mas não Em discussão, voto do conselheiro Anselmo. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência continua com a palavra. Excelência, feito ao senso público, resistente a tudo de 2016. Também a distribuição de operações, o que vai acontecer é nós nos acomodamos a preço de frequência, em que nós ficamos no tribunal e o tribunal a mesma defesa, o vários processos, inclusive de lei que faz ele não seria responsável pela gerência dos fundos, mas a legislação não estaria ligado, não ia esfera, não estatal, e a verdade é que a legislação e eu achei que esse vai de posse, toda essa questão da legislação ambientalista com muito acerto, o tribunal que ele fez vários
consequências do que, ao entendimento, o funcionário é professor, por exemplo, dos processos 7/2016, 7/8/2016, os processos 7/9/2016, aqui da Lava do Conselho Alberto Pires, o processo 83/2016, também da Lava do Conselho Alberto Pires, dois processos 80 e 100/2016, da Lava do Conselho Alberto Pires, tem o processo Michele, por favor. Bem, nesse procedimento, como o conselheiro Anselmo relatou, né, são vários os procedimentos em que existe essa defesa do gestor à época do FECOEP, no sentido da ausência de responsabilidade pelos envios, da ausência de necessidade dos envios por se tratar de um fundo especial, que não haveria execução efetivamente de despesas, né?
Entretanto, a gente tem que estabelecer aqui que quando existe a descentralização da execução de recursos, há segregação de atribuições nessa sequência de atos que se dá até a efetiva execução de despesa e também há segregação de responsabilidades. Né? No caso do FECOEP, nós temos um conselho que define os programas, os projetos que serão contemplados com recursos do fundo. Essa programação deve atender às finalidades do fundo, né? Tem necessariamente que ser ações voltadas à erradicação da pobreza. Então, dentro das atribuições do Conselho, existe essa responsabilidade de observância à vinculação dos recursos, né? Aquelas ações voltadas à erradicação da pobreza. Em um momento posterior, a gestão financeira se dá pela Cefaz. Então, cabe à Cefaz transferir aos órgãos executores os recursos de acordo com o planejamento definido pelo Conselho. Então, já é uma outra esfera de atribuições e de responsabilidades. Porque se a Cefaz, eventualmente, transfere recursos não observando o planejamento aprovado pelo Conselho, há aí sim um ato irregular e um ato de atribuição do gestor financeiro do fundo, que, no caso, é o secretário da Fazenda. E, no fim, nós temos os órgãos executores, que recebem os recursos e efetivamente executam as despesas. A esses vão caber a realização das licitações, os empenhos, os pagamentos, e dentro dessas atribuições existem também as respectivas responsabilidades. Então, o fato de haver uma descentralização e da execução da despesa não se dá pelo Conselho ou pela Cefaz, não quer dizer que os órgãos que antecedem a execução não tenham responsabilidades também. Então, todos aqueles atos que estão na esfera da Cefaz, eles devem ser reportados ao tribunal, dentro dos limites das suas atribuições. E aqueles atos que dizem respeito à execução da despesa posteriormente serão de responsabilidade dos órgãos executores. Então, quem deve enviar ao tribunal as licitações que foram realizadas para contratações e para prestação de serviço? Os órgãos executores. Isso não pode ser atribuído à Cefaz. Mas quem deve comprovar que os repasses financeiros se deram estritamente dentro do que é aprovado pelo Conselho? A Cefaz, que é a gestora financeira do fundo. Então, a simples alegação de que não existe execução financeira pela Cefaz, execução de despesa pela Cefaz, mas tão somente repasse de recurso, ela não tira as responsabilidades do gestor do fundo dentro desse espectro de atribuições. Né? Então, são várias as situações que nós encontramos essas peculiaridades por conta de descentralização, por conta de fundos que têm uma regulamentação especial, e o tribunal deve avaliar cada uma delas dentro das suas especificidades. Então, nesse sentido, todas as manifestações do Ministério Público são no sentido da existência de responsabilidade de envio de informações dentro dos limites das atribuições de cada autoridade que se sucede nessa linha até a execução final das despesas do fundo. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo. Podemos. Dando na mesma linha dos dois processos da sessão passada que eu pedi vista exatamente sobre o FECOEP, eu solicito que esse processo seja encaminhado ao nosso gabinete, pedido de vista, para que a gente possa ter essa análise com relação até que essa colocação do Ministério Público, que em parte até concordo com as colocações, e eu quero exatamente verificar aonde que está a responsabilidade, onde foi a responsabilidade do quem controla aquele fundo repassador. Então, eu solicito vista também deste processo, que é o mesmo assunto, inclusive, quando trouxer ou concordando ou trazendo uma nova tese, ele servirá para os três processos que estão solicitados de pauta. Processo em vista, portanto, por solicitação do conselheiro Otávio. Continua Vossa Excelência, conselheiro Anselmo, com a palavra. Gostaria de considerar a retirada de pauta do processo 14.06 do 2014, questões de identificação, tem sido relacionado à Câmara e uma violência que
Pois não. E solicito o registro da mesa da solicitação de retirada de pauta dos processos do conselheiro Anselmo Brito. Para relatar pela ordem, o conselheiro Rodrigo. Ok, conselheiro, muito obrigado. Conselheira Ana Raquel não está pela ordem, então, para relatar. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Doutor Alberto. Portanto, exaurida a pauta, não havendo mais conselheiros e conselheiras a relatar. Ah, não, desculpe, conselheiro, desculpe, perdão. Mil perdões. Desculpe. Sem pauta, desculpe. Um ato falho que imperdoável não se repetirá, conselheira, desculpe, viu? Não havendo mais processo a ser relatado, concedo a palavra a vossas excelências em explicações pessoais. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco a todos para a próxima sessão em horário regimental e encerro a presente.